Hoje a gente vai dar uma olhada num momento que foi um verdadeiro divisor de águas para o mercado imobiliário aqui no Brasil. Pensa só, uma época cheia de leis novas, uma confusão danada, e foi daí que nasceu um sistema para criar uma linha direta com o consumidor. Vamos mergulhar nessa história e entender como tudo isso aconteceu. Então, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagine só, estamos em 1992. O Código de Defesa do Consumidor era novinho em folha, sabe? Acabava de sair do forno, dando um poder que as pessoas nunca tiveram antes. Só que, com grandes poderes, vem grandes dúvidas, né? Se alguém tivesse um problema na compra ou aluguel de um imóvel, para quem essa pessoa ia reclamar? Para onde correr? Pois é, essa nova era de direitos, que tinha tudo para ser só coisa boa, acabou trazendo uma consequência que ninguém esperava lá no setor imobiliário. Na teoria, a ideia de proteger o consumidor era ótima, claro, mas na prática a coisa foi diferente. A falta de um caminho claro, de um passo a passo, acabou criando mais dor de cabeça do que solução. E a situação virou um verdadeiro labirinto. Começou a pipocar um monte de órgão de defesa do consumidor, cada um com uma sigla diferente. Era PROCON, DECON, uma sopa de letrinhas. E aí ficava a pergunta, para qual deles ligar? O resultado? Um sistema todo quebrado, fragmentado, onde a queixa de uma pessoa simplesmente se perdia no meio do caminho. E aqui, gente, está o X da questão. O lugar certo, o órgão que de fato fiscalizava a profissão, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o famoso CRECE, ninguém procurava. As pessoas não faziam ideia de que era lá que deveriam ir. E com isso, as reclamações acabavam indo para todo lado, menos para o lugar certo. Bom, vendo toda essa bagunça, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFECE, acendeu o sinal de alerta. Eles olharam para a situação e disseram: opa, a gente precisa fazer alguma coisa, e rápido. Ficaram claros alguns problemas bem sérios que estavam prejudicando todo mundo. A primeira grande preocupação era essa. O público em geral não sabia que o CRESE era o responsável pela fiscalização. Simples assim. A informação não chegava. Era como se eles tivessem a solução, mas ninguém soubesse o telefone para ligar. E o efeito colateral dessa confusão toda era bem grave. Pensa no desgaste para a imagem dos corretores de imóveis. As reclamações iam parar nos lugares errados, não tinham a mediação certa e, no fim das contas, quem saía com a reputação arranhada era a categoria inteira. Era um problema sério de imagem. E aí caiu a ficha no concílio. O mundo tinha mudado. O jogo era outro. Com o Código de Defesa do Consumidor na mão, o público estava mais esperto, mais exigente, mais ciente dos seus direitos. Não dava mais para continuar com os mesmos métodos de sempre. Era hora de se modernizar para atender essa nova demanda. E é aqui que a história começa a virar. Chegamos no ponto crucial. Em abril de 92, o Conselho bateu o martelo e decidiu: chega. Vamos resolver essa falha de comunicação de uma vez por todas. Era a hora de uma atitude decisiva. E essa atitude veio na forma de um documento oficial, a Resolução 325, de 1992. Pode parecer só um número, mas esse foi o papel que mudou o jogo. Foi um instrumento que, pela primeira vez, ia construir uma ponte direta e clara entre quem precisava de ajuda e quem fiscalizava o setor. E foi com essa resolução que nasceu o CRETICON. E a ideia por trás era, na verdade, genial de tão simples. Qual era? Criar uma comissão especializada, um lugar só, um ponto de contato oficial. Fim da confusão. A partir dali, qualquer pessoa com uma dúvida, com uma queixa, ia saber exatamente para onde ligar e em qual porta bater. Ok, a ideia de um lugar centralizado é ótima, né? Mas e na prática? Como é que essa comissão ia funcionar no dia a dia? Vamos dar uma olhada nesse processo? O processo foi todo pensado para ser simples e direto. O artigo 2º da resolução dizia que o CRETICON não era só para punir, sabe? A palavra que eles usaram foi catalisador. O que isso quer dizer? Que a função principal era acelerar as coisas. Era facilitar, mediar, buscar uma solução rápida e objetiva. Era para resolver, não para complicar. E a estrutura da comissão foi pensada para ser forte, bem robusta mesmo. Para começar, quem fazia parte dela? Os próprios corretores de imóveis da região. Ou seja, gente que entendia do riscado. Além disso, a comissão tinha poder de verdade. Se o caso fosse grave, tipo crime, eles podiam encaminhar direto para a polícia. E mais, podiam fazer parcerias com outros órgãos, como o PROCON. E para fechar, tinha uma flexibilidade bem legal. Cada conselho regional podia decidir o tamanho da sua comissão, de acordo com a necessidade local. Então, quando a gente olha para trás, percebe que a criação do CRECICON foi muito mais que só criar uma nova salinha, um novo departamento. Foi, na verdade, uma jogada de mestre do setor imobiliário. Foi o setor dizendo: a gente assume a responsabilidade.
Eles tomaram as rédeas da relação com o consumidor, modernizaram o atendimento e, de quebra, fortaleceram a própria imagem. E toda essa história nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Uma pergunta para a gente pensar. Essa decisão, lá de 1992, nos leva para um debate que, olha, é super atual. Quando um setor da economia cria seus próprios canais de fiscalização e atendimento, isso realmente funciona? Isso constrói mais confiança com o público no final do dia? É uma questão que vale a pena refletir, porque ela continua mais viva do que nunca.